passar à fase de encerramento, a interpelação do PF sobre transporte ferroviário. Tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónio. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Eu julgo que as parcas respostas que tivemos aqui hoje por parte do Governo às inúmeras perguntas que aqui foram colocadas e que traduzem necessidades e preocupações concretas das populações, traduzem bem o desrespeito que este Governo tem pelas populações que lutam diariamente neste país por uma melhor mobilidade e pelo seu direito à mobilidade, e também o desrespeito do Governo pelos trabalhadores em várias empresas que aqui foram hoje citadas, designadamente na CP e na EMF, que ameaçam ser despedidos. Não chamem isso ajustes, Sr. Ministro, porque isso é de um total desrespeito. Estas pessoas verão a sua vida totalmente desajustada e é disso que se fala, do direito à mobilidade e do direito ao trabalho, coisa que este Governo permanentemente esquece. Algumas notas finais neste debate. Os senhores deputados do Partido Socialista e o Governo falaram aqui muito da questão da crise. Ou seja, reconhecem que não estão a investir na ferrovia, precisam de uma desculpa, é sempre a mesma agora. A crise não nos deixa investir. Ocorre que nós estamos aqui a falar, e foram aqui dados dos últimos 20 anos. Ou seja, é importante perceber que são opções políticas, é uma linha condutora de opções políticas que foram sendo seguidas nestes 20 anos, que desvalorizaram completamente a ferrovia, designadamente por falta de perspectiva e por falta de investimento, cujo paradigma não se alterou agora com a crise. E sabe, Sr. Ministro, a crise até poderia ser uma oportunidade de mudar esse paradigma. Caso as pessoas, agora largando o seu transporte individual, infelizmente por outras razões, entrassem no transporte coletivo, no transporte ferroviário designadamente, e aí encontrassem condições de sobrevivência na sua mobilidade. Acontece que isso é-lhes negado em tantas regiões do país e em tantas circunstâncias do país. E nem essa oportunidade nós vamos aproveitar. De resto, é tão óbvio que esta tem sido a linha condutora que nós, Sr. Ministro, não temos Plano Nacional Ferroviário. Temos um Plano Nacional Rodoviário. Não temos Plano Nacional Ferroviário. Porquê? Porque é que no Plano Nacional de Transportes uma parte muito ínfima é dedicada à rede ferroviária convencional. Porque essas têm sido as opções dos últimos anos. Falou-se aqui de alguns países da União Europeia. Pois bem, a nossa densidade em termos de rede ferroviária está muito abaixo da média da União Europeia. A nossa densidade de rede de autoestradas está muito acima da média da União Europeia. Porquê? Por acaso? Não. Porque foram opções políticas tomadas e concretizadas. Eu julgo que isto tem que ser assumido. Depois, uma outra nota, Sr. Ministro. Quando se falou aqui da questão dos mais rentáveis, o Sr. Ministro fingiu que não percebeu, mas percebeu. Porque nós estamos a falar até da sua lógica. Número de passageiros, gestão de património associado e indemnizações compensatórias, que nós sabemos muito bem que são muito mal distribuídas. E o Sr. Deputado, será que a Mota-Engil sonha com redes e com linhas ferroviárias porque é masoquista? Não será, pois não, Sr. Ministro. Portanto, esta lógica de financiamento tem muito que se lhe diga e nós sabemos disso. Senhoras e senhores deputados, nós sabemos que o transporte ferroviário é fulcral ao nível do desempenho, ao nível dos transportes no nosso país. É fundamental. É o transporte mais sustentável do ponto de vista ambiental. É o transporte que menos emissões de CO2 nos confere. E nós precisamos disso, certo? Não. Mas essa não tem sido a lógica governativa. O transporte ferroviário é fundamental para a coesão territorial. Pois no interior, agora neste país, encerra-se tudo. Encerram-se todos os serviços, negam-se todos os direitos às populações, da saúde, da educação, à segurança, ao transporte. Pois será assim tão difícil de perceber, e de resto Portugal tem essa experiência, que o transporte ferroviário é um fator de fixação
das populações. E depois vêm os senhores dizer que não há passageiros. Mas, senhores, pelo amor de Deus, avaliem as potencialidades de crescimento das populações, de financiamento e de investimento nessas vias ferroviárias também, para ajudar à fixação das populações e para promover essa mobilidade necessária, de que se não houver as pessoas fogem, é evidente. Portanto, os senhores dão machadadas a torto e a direito relativamente ao despovoamento do interior do país e depois vêm com essa consequência concreta para encerrar mais serviços. E não pode ser. Eu julgo que Sr. Ministro e senhores membros do Governo, falou-se muito aqui do número de passageiros, o ramal de Cáceres não tem número de passageiros suficientes, não sei o que não tem número de passageiros suficientes. Sr. Ministro, a partir de quando é que o Sr. Ministro considera que há um número de passageiros suficiente? Nunca ninguém conseguiu perceber isso. Qual é o vosso critério? Bom, outra questão tem a ver com as alternativas. O Sr. Secretário de Estado dizia assim, não quer dizer que por não haver transporte ferroviário não haja transporte. Ora bolas, é a única coisa que tenho para lhe dizer, Sr. Secretário de Estado. Ora bolas. Ora, Sr. Secretário de Estado, pensem nas alternativas e pensem nas alternativas que estão a propor totalmente inviáveis, por exemplo, ao nível da linha do Corgo e ao nível do Tua. As populações dizem-vos isso, as populações conhecem o local. O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado não conhecem os locais. Há sítios no Corgo e no Tua, Sr. Secretário de Estado, então sabe o que é que eu estou a dizer? Há sítios no Corgo e no Tua onde não é possível a passagem dos autocarros. E os senhores sabem que aquela região tem condições climatéricas muito específicas e que, em face dessas condições climatéricas, muitas vezes os autocarros não podem circular. Dizia, em jeito de ironia, o Sr. Ministro, numa outra reunião, que para fazer uma via alternativa no Tua era preferível dar um carro a cada uma das pessoas, e já são tão poucas, não é, Sr. Secretário de Estado? Lá em Bragança continuam à espera do seu carro. Sr. Ministro, continuam à espera, porque isto não vai com ironias. Isto vai com ação, isto vai com investimento e com uma consciência concreta daquela que são as necessidades de desenvolvimento das regiões, e esta do Tua tem tanto, Sr. Secretário de Estado e Sr. Ministro, tanto potencial de desenvolvimento, que os senhores, pelo encerramento da linha, estão pura e simplesmente a pôr de lado. O Sr. Ministro não conhece o país real, sabe porquê? Porque o Sr. Ministro, quando vai inaugurar, Sr. Presidente, quando vai inaugurar ramais ferroviários como o de Alcácer, o Sr. Ministro vai de carro e o Alfa vai vazio de Lisboa a Alcácer. E o que é que acontece? Paga a Refer, direitos de utilização, não paga. E o Sr. Ministro o que é que paga? Carro, combustível, e depois volta vazio para Lisboa. É só para inglês ver. Sr. Ministro, isto é absolutamente inaceitável, isto é gozar com a verdadeira situação do país. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, só para dizer, estas opções que são tomadas ao nível do transporte coletivo e designadamente o transporte ferroviário hipotecam nitidamente o nosso futuro. É uma hipoteca ao nível ambiental, ao nível social, ao nível territorial e ao nível económico. São potencialidades que nós estamos a desperdiçar. O Sr. Ministro hoje foi muito claro. Há uma parte da rede ferroviária que o Sr. Ministro não quer, porque o Sr. Ministro não olha para a rede ferroviária como um direito das populações, mas olha só com cifrões e com euros nos olhos. Mais nada. E não é essa uma visão governativa sustentável para gerar desenvolvimento sustentável para o país. E nós lamentamos isso. Consideramos, nós verdes, que esta interpelação, apesar de não ter tido respostas, foi muito útil para que muita gente que anda na sua luta, no terreno, pelo seu direito à mobilidade, perceba exatamente o Ministro, o Secretário de Estado e o Governo que tem e as respostas que não lhes vão ser dadas. Muito obrigada.